Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula e hoje nós iremos falar sobre multiplicação de números decimais. A multiplicação entre o número decimal e o número natural é feita da mesma maneira da multiplicação entre dois números naturais. O número natural deve multiplicar todos os algarismos do número decimal, devendo manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Só para lembrar, as casas decimais são os números que vêm depois da vírgula e estão na parte decimal. A quantidade de números que temos depois da vírgula é a quantidade de casas decimais que temos. Vamos agora ver multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Observe o que acontece ao multiplicarmos 1,235 por 10, por 100 e por 1000. Observe aqui, eu tenho 1,235 vezes 10, ou seja, estou multiplicando esse número decimal por esse número 10, que é igual. Então, nós vamos pegar a forma fracionária de 1,235, que é 1.235 por 1000, dividido por 1000, vezes 10. Cancelamos aqui, né, 0 com o 0 do denominador, ficando 1.235 dividido por 100, que é igual a 12,35. Então, se eu pegar 1.235 dividir por 100, eu vou encontrar 12,35. Ou seja, quando a multiplicação de um algarismo é por 10, nós iremos, né, observar o zero, que eu tenho 10 aqui, eu tenho 0, então eu tenho uma casa decimal. Então essa vírgula eu vou correr para a direita, uma casa decimal. Ao invés de 1,235, o resultado vai ser 12,35. Observe aqui, o que eu fiz? Eu desloquei a vírgula uma posição para a direita, ficando a vírgula entre o 2 e o 3. Ou seja, 1,235 vezes 10 é igual a 12,35. Não precisa eu fazer cálculo, basta eu deslocar uma vírgula, né, para a direita, ficando aí o resultado 12,35. Agora vamos multiplicar 1,235 por 100. Observa que eu tenho dois zeros aqui, então a multiplicação é por 100. Então isso quer dizer que eu vou deslocar para a direita, né, depois da vírgula, duas casas decimais. Então, ó, 1,235 vezes 100 é igual à sua forma fracionária, que é 1.235 dividido por 1000, pois eu tenho três casas decimais, unidade décimo, centésimo e milésimo, então vou dividir por 1000, vezes 100. Então cancelo dois zeros aqui com dois aqui, ficando 1.235 dividido por 10, que é igual a 123,5. Então o que é que aconteceu aqui? Essa vírgula aqui eu desloquei duas casas decimais para a direita, ou seja, ela foi ficar entre o 3 e o 5. Então ficou como resultado 123,5. Então, quando a multiplicação é por 10, eu desloco uma casa decimal para a direita. Quando a multiplicação é por 100, eu vou deslocar duas casas decimais para a direita. Observa aqui, eu tenho 1,235 vezes 100, que é igual. Então, eu vou pegar, né, vou conservar o algarismo aqui e vou deslocar a vírgula duas casas decimais. Eu tenho uma, duas, ficando entre o 3 e o 5. Quando a multiplicação é por 1000, mesmo procedimento. Então eu vou dividir, eu vou deslocar três casas decimais. Então a forma fracionária de 1,235 é 1.235 dividido por 1000, vezes 1000, pois estou multiplicando por 1000. Cancelo três casas aqui e três aqui. Então ficando 1.235 dividido para 1. Tá aqui, que vai dar 1.235. Vamos observar aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou deslocar quantas casas decimais para a direita?
três casas decimais, porque a divisão, a multiplicação é por 1000. Então tem uma, duas, três. Então a vírgula vai ser deslocada três casas para a direita, ficando apenas 1235. Para multiplicar o número decimal por 10, por 100, por 1000, basta deslocar a vírgula uma, duas, três posições para a direita, respectivamente. Veja outros exemplos. Eu tenho aqui 3,28 vezes 10. Então, observa que eu estou multiplicando aqui por 10. Então, isso quer dizer que eu vou deslocar a vírgula uma casa decimal. Então, em vez de 3,28, vai ficar 32,8. Ou seja, a vírgula que estava entre o 3 e o 2, ela passou a ficar entre o 2 e o 8. Ou seja, eu desloquei somente uma casa decimal. Eu tenho aqui esse outro exemplo, 0,375 vezes 100. Então, observa que a multiplicação é por 100. Então, quantas casas decimais eu vou deslocar para a direita? Duas casas decimais. Eu tenho aqui a vírgula, aí tem uma, duas. Ou seja, a vírgula irá ficar entre o 7 e o 5. Ou seja, eu corri apenas duas casas decimais para a direita. Observe aqui esse outro exemplo. Eu tenho 1,0006 vezes 1000. Então, a multiplicação é por 1000. Então, nesse caso aqui, eu vou correr para a direita três casas decimais. Eu tenho uma, duas, três. Então, a vírgula vai ficar entre o 0 e esse 6 aqui. Ok? Multiplicando um número natural por um decimal. Ou seja, um número decimal por um número natural. Então, olha esse exemplo aqui. Eu tenho um caderno custa 2,36. Preciso de três cadernos iguais a esse. Quanto vou pagar? Observa que eu tenho um número decimal, ou seja, ele é um número racional. E tenho um número natural. O 3 é um número natural, um número inteiro. Ok? Então, basta eu pegar e fazer a multiplicação. Então, para resolver essa situação, precisamos efetuar 3 vezes 2,36. Dessa forma aqui. Então, vou pegar 2,36, que é o valor de um caderno, vezes 3, né? Ele quer saber quanto vai custar, quanto ele vai pagar pelos 3 cadernos. Então, vou o quê? Vou multiplicar. Observe aqui. 3 vezes 6, 18. Baixa o 8 e leva 1 aqui. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Baixa o 0 e leva 1 aqui. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Observe aqui como é que eu vou transformar aqui em um número decimal. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula aqui desse 2,36? Eu tenho duas casas decimais, que é o 3 e o 6. Então, eu vou correr aqui, começando da esquerda. Uma, duas. Então, a vírgula vai ficar entre o 7 e o 0. Então, 2,36 vezes 3 é igual a 7,08. Ou seja, ela irá pagar 7,08 pelos 3 cadernos. Outro exemplo. Com sua bicicleta, Cristina percorreu 1,9 km. Ao voltar ao ponto de partida, percorreu a mesma distância. Quantos quilômetros ela fez nessa ida e volta? Ou seja, para ir ela gastou 1,9, para voltar 1,9. Então isso quer dizer que eu vou multiplicar 1,9 por 2, ida e volta, ficando assim, 1,9 vezes 2. Então vamos fazer a multiplicação. Então 2 vezes 9, 18, vai 1, baixa o 8, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Ou seja, eu tenho quantas casas decimais aqui depois dessa vírgula aqui de 1,9? Eu tenho somente uma casa decimal. Então, vou correr a vírgula para cá, uma casa somente. Então, vai ficar 3,8. Ou seja, ela percorreu 3,8 quilômetros, para ir e para voltar. Multiplicando o número decimal por outro número decimal. Ok? Agora aqui são dois números decimais. A multiplicação de dois números decimais entre si. Então, observe os dois exemplos a seguir. Então, 1 metro
de um fio de arame tem 1,6 kg. Quantos quilogramas terão 2,3 metros desse fio? Observe aqui. Para resolver essa situação, devemos fazer 2,3 vezes 1,6. Vamos fazer a multiplicação entre os dois algarismos. Então, 2,3 vezes 1,6. Vai ficar 3 vezes 6, 18. Abaixo 8 vai 1. 6 vezes 2, 12. E 1, 13. 13. Aí 1 vezes 3 é 3. E 1 vezes 2 é 2. Somando, acha 8. 3 mais 3, 6. E 1 mais 2, 3. Observe aqui. Eu tenho quantas casas decimais aqui? Tanto nesse multiplicando e nesse multiplicador. Eu tenho duas casas decimais. Então, vou correr 2 casas decimais. Ficando dessa forma. 3,38. Eu corri começando da esquerda. 2. Porque eu tenho duas casas decimais, que é o 3 e o 6. Observe esse outro exemplo aqui. Se você multiplicar 1,8 por 0,74, que número vai encontrar como resultado? Observe aqui, vamos fazer a multiplicação entre os dois números. Então, 0,74 vezes 1,8. Então, vamos começando aqui. Então, 8 vezes 4, 32. Baixo 2 e levo 3. 8 vezes 7, são 56. Com 3, 59. 1 vezes 0 é 0. Com 5, 5. Aí aqui 1 vezes 4 é 4. E 1 vezes 7 é 7. Somando, acha 2. 9, 4, 13 vai 1. 6, 5 mais 1, 6. 7, 6, 13 vai 1. Mais 0, 1. Então, observe, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 casas decimais após a vírgula. Então, vou correr aqui da esquerda. 1, 2, 3. Então, ficando, é isso, ó. Observe aqui, 1,332. Então, para multiplicar um número decimal por um outro decimal, devemos multiplicar os números como se fossem números naturais, ou seja, normalmente um pelo outro, colocar a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores, ok? Ou seja, você vai ver quantas casas decimais existem e no resultado você vai colocar a vírgula começando da esquerda, ok? Estamos encerrando essa videoaula e muito obrigado e brevemente estaremos com mais outra videoaula.